Então a gente fala um pouquinho de layout e depois de autenticação, ok? Então, notem o seguinte, eu fiz umas mudanças aqui na aplicação, tá? Então a gente antes estava mostrando somente uma lista de produtos, tá? Só para relembrar, aqui no Home, ó, a gente criou uma coleção chamada Products, que tem todos os produtos, e aí dessa coleção a gente tirou aqueles que são em destaque, tá? Para tirar dali, eu usei uma função aqui do objeto rows, né? Que foi o retorno desse daqui, tá? Então, toda vez que a gente faz uma query DAO, né? Se a gente faz um select, um update, qualquer coisa, ele retorna um objeto rows, tá? Esse objeto rows foi colocado em products. Dentro do objeto rows tem o método exclude, que ele pega uma função lambda. Essa função lambda recebe registro por registro. Então ela faz um loop lá dentro, cada item que tiver lá, e ela vai receber o registro, né, a linha inteira. Você pode fazer o teste que você quiser aqui. O que retornar true, ele vai excluir daqui e vai incluir uma nova coleção. Tá? Então, a gente fez duas coleções aqui de produtos e produtos em destaque. E no HTML disso daqui, no caso na view, né? Notem que eu mostrei para vocês que vocês podem selecionar a view, né? Dando um response.view e passando o caminho que você quiser. Caso contrário, ele vai pegar lá, vai procurar uma pasta chamada home com um arquivo chamado index lá dentro, tá? Então o padrão é HTML. Eu vou mostrar para vocês que existem outros, tá? Mas o padrão é HTML. Aí você vem aqui na pasta views, você vai ter aqui uma pasta home e o arquivo index.html. Tá, o que eu fiz nesse index.html? O que eu mudei nele? Tá? Então primeiro vamos voltar aqui no nosso layout. Tá? Então lembra que o layout eu peguei lá do Twitter Bootstrap, peguei um dos exemplos lá na aula passada, copiei. E o que eu mudei aqui foi o caminho dos arquivos estáticos. Tá? Então eu já expliquei para vocês que o helper URL constrói URLs para que a gente consiga montar URL dinâmica. Né? Então, independente do roteamento, né, ele vai sempre ler o nosso arquivo de rotas para montar o URL direitinho. Então tá aqui. No arquivo de URL eu estou usando o URL, passo aqui static CSS. Então quer dizer que eu vou na pasta estática pegar um arquivo CSS chamado Bootstrap CSS. Tá? Então sempre que você tiver que carregar arquivo estático, você vai fazer desse jeito aqui. No template de Web2Py, você sempre usa esses dois caracteres aqui, tá? Dois colchetes, né? Então são dois colchetes para abrir e dois para fechar. E aí a gente usa o igual como um sinal de print. É como se fosse um print, tá? Eu quero imprimir alguma coisa aqui, então eu coloco o igual. O URL sempre retorna uma string, tá? Então o URL vai ser um /static /css /nome do arquivo, ok? Então eu substituí tudo pelo caminho dinâmico. Aí aqui para baixo a gente tem o JavaScript, né? Que eu coloquei aqui, ó, Web2Py JS. O que é isso daqui? O Web2Py tem já umas funções que utilizam Ajax, tá? Que a gente vai ver hoje. Quando você tiver um layout seu, padrão, diferente daquele que vem na aplicação Welcome, se você usar a aplicação Welcome, isso tudo aqui já vai estar lá. Mas aqui, como eu estou criando o layout do zero, poderia estar usando qualquer outro tipo de template ou feito mesmo HTML, você vai ter que colocar essas funções lá no seu template se você quiser usar Ajax do Web2Py, tá? Então as funções estão aqui, vocês podem até usar isso daqui como padrão para futuros projetos, mas é simples. Se você quiser continuar, começar um projeto do zero, basta você ir na aplicação Welcome, né? Vai aqui em Applications, Welcome, que é a aplicação de exemplo, e copia o que está aqui, né, no Welcome. Eu quero saber qual Ajax que ele usa. Então você vai no Static JS. Você vai ver que aqui tem o Web2Py JS. Então, os arquivos padrão estão sempre no Welcome. Mas o que é necessário mesmo eu já deixei aqui nesse exemplo para vocês. Então, notem o seguinte, aqui eu tenho uma função Ajax JavaScript que define algumas variáveis, tá? Mensagem de confirmação, formato de data e o formato de data para o Ajax, tá?
tanto para data quanto para datetime. Por que eu tenho que definir essas variáveis? Porque o Ajax, o JavaScript, ele é um arquivo estático. Lá você não tem como escrever Python. Então eu faço isso daqui dentro do arquivo de HTML para que eu consiga traduzir. Tá? Então notem que tem um T maiúsculo aqui. Depois eu vou falar mais especificamente sobre isso. Mas o T, ele faz a tradução. Ele pega esse valor que está aqui e joga em um dicionário onde a gente consegue traduzir depois para várias línguas. Então essa mensagem, tem certeza que deseja deletar, eu escrevo em inglês e depois eu vou ter condições de traduzir ela. Além disso, eu carrego alguns arquivos JavaScript padrão. Tá? Então a jQuery, que a gente vai usar, está na minha pasta static, tá? Dentro do JS. Tá? Então aqui eu já tenho lá JS, tenho aqui ó, jQuery JS. O calendar é para quando eu tiver um campo de data no meu formulário, ele abrir para mim o calendário para escolher a data. Tá? E tem o web2py.js, que tem as funções que o web2py utiliza para fazer Ajax, que a gente vai ver também logo mais. Tá? Essas funções são todas funções JavaScript. Você não precisa se preocupar muito com elas. Tá? Eu vou mostrar exemplos, mas a maioria das coisas que a gente vai precisar fazer com Ajax já está pronta aqui dentro do web2py.js. Aí eu coloquei isso aqui dentro do layout HTML. Outra coisa que eu fiz foi determinar alguns blocos, tá? Então, como eu já mostrei na aula passada, o layout ele é como se fosse o nosso padrão, tá? Tudo que acontecer no aplicativo vai ser encaixado dentro desse arquivo de layout. Então aqui a gente nomeia blocos. Então dentro do head eu coloquei um bloco head, tá? Por quê? Porque lá nas minhas views, né? Imagine que as views elas serão herdeiras desse layout aqui. Tá? Esse layout é como se fosse uma base e as views vão se encaixando aqui dentro. Então o que vai acontecer? Eu preciso ter espaços onde eu consiga embutir código. Se eu precisar lá de uma view embutir JavaScript ou CSS, eu tenho que colocar dentro do head. Tá? Então para que isso seja possível, é só eu criar um block head. Tá? Então block head e aí eu deixo ele em branco. O padrão é que ele fique em branco. Se alguma view colocar alguma coisa, o que a view colocar vai ser embutido aqui, ok? Aí eu tenho um bloco que eu chamei de navbar. Tá? Por que eu coloquei esse bloco com o nome de navbar? Porque ele é essa barra de navegação que fica aqui em cima. Se por acaso, em alguma página específica, eu quiser mudar o meu menu de navegação, aí é só eu mudar o bloco que tem esse nome aqui, navbar, ok? Aí aqui embaixo, dentro do container, eu tenho esse bloco que é o que está em destaque. Tá? É o que aparece aqui em cima nessa parte mais cinza que vocês estão vendo aí. Então, se eu quiser mudar o que está aqui, mesma coisa. Eu coloco alguma coisa aqui dentro. Se eu quiser omitir esse espaço, é só criar um bloco em branco. Aí ele vai ficar em branco, não vai ter nada aqui dentro. Tá? Na verdade, eu até já posso deixar ele em branco aqui. Né? Eu até não preciso ter nada por padrão. Aí já deixo ele em branco. Fica mais fácil. Se por acaso eu colocar alguma coisa, essa coisa vai dentro desse bloco. Aí eu tenho aqui para baixo, obviamente, um bloco que eu chamei de main. Tá? Notem o seguinte, esses nomes, você pode dar o nome que você quiser. Tá? O main, ele vai servir para eu colocar a parte principal das minhas views. Tá? Então, no meu caso, aqui no main, eu vou até apagar o que está aqui, ó, porque também não é necessário ficar essa sujeira toda. Quem vai embutir coisa aqui vai ser a view. Então, no main, eu coloco coisas, por exemplo, o corpo principal da página, o formulário, eu vou colocar aqui dentro. Aí tem um bloco aqui embaixo chamado footer, que é onde vai o rodapé. Tá? Então esse rodapé aqui também vou ter condições de customizar ele através das outras views, ok? Então beleza, então aqui está a nossa página index, tá? Notem que ela é a padrão, eu não preciso passar index, a não ser que eu queira passar aqui barra index. Como que eu fiz para customizar? Então vamos lá aqui no index, vamos ver como é que ficou. Ó. Primeiro, eu faço um extend layout, então quer dizer que eu estou pegando esse bloco de layout e herdando ele todo. Todo esse código aqui fica no meu contexto de template, ok? Aí essa view aqui passa a herdar esse layout. Se eu não tiver o extend,
tá, ó, não tenho esse extend aqui, e aí eu executar, acontece isso daqui, ó, tá? Eu consigo colocar todo o meu código aqui, só que ele fica sem layout, tá? Ele fica somente o meu HTML puro. Então, para que todo aquele layout venha, eu preciso estender ele de algum lugar. E aí você pode escolher o arquivo que você quiser. Você pode ter vários arquivos de layout, inclusive, e você carrega eles através de uma variável. Tá? Esse layout.html pode ser uma variável que está definida lá, por exemplo, na tabela de usuários. Então, para cada usuário você tem um layout diferente. É uma opção. Se você quiser criar um sistema onde o usuário possa customizar o layout dele. Tá? Aí aqui no Blockhead, ó, eu coloquei um style, tá? Eu estou mudando, estou colocando em alguns locais um background blue e assim vai indo. No Blockhead também eu estou incluindo um arquivo separado, tá? Include functions HTML, que eu já vou mostrar para vocês, que é uma feature bem legal do Web2Py para trabalhar com HTML. Então isso daqui vai aonde? Isso vai ser substituído aqui, ó, no nosso head, ó. Então ele vai incluir aqui, tá? Antes de mandar para o navegador, ele embute aqui dentro o que eu tenho no Blockhead. E aí aqui embaixo eu tenho o Block Feature, que é aquela parte onde vai ficar cinza lá em cima, onde estão os produtos em destaque. Aqui embaixo eu tenho o Block Main e só. Aí acabou a minha view, tá? O que eu fiz nesse layout aqui? Vamos voltar nele. Coloquei os thumbnails para carregar pelo Twitter Bootstrap, tá? Então o Twitter Bootstrap tem esse padrão aqui, que é você criar uma UL com a classe thumbnails, e aí você vai jogando LIs lá dentro, tá? E a LI tem a classe thumbnail também. E aqui você coloca uma imagem, um texto, o que você quiser. Isso daqui tá lá no site do Twitter Bootstrap, tá? Se você entrar aqui em bootstrap.twitter.github.com/bootstrap, vai aqui em Base CSS. Deixa eu achar onde é que tá. Acho que está em componentes. Tá aqui, ó, thumbnails. Tá? Então, notem que o layout está pronto aqui. Bastou seguir o padrão de HTML, ó, que foi criar esse HTML aqui. E aí aqui dentro, ó, eu saio repetindo esse pedaço de código para cada produto que eu tenho na minha loja ali. Então foi só isso daí que eu fiz. Ok? Daqui a pouco a gente vai substituir essa imagem aqui pela foto do produto mesmo, tá? O produto que a gente vai cadastrar. Mas por enquanto está desse jeito. Então notem que o que eu precisei fazer? Precisei fazer um loop, tá? Então vou deixar a função aqui, ó, do lado, para a gente ver o que ela está retornando, ó. Então a nossa função, ela está retornando o objeto products e o objeto featured, ok? Então o que eu faço? Para cada produto em feature, ou seja, cada um que tiver em destaque, eu quero carregar um LI. Aqui dentro eu vou ter uma imagem, o product name e o product unit price, tá? Então só tenho dois produtos em destaque, ele repete esse código duas vezes, certo? Aí eu tenho os produtos que são os produtos normais, tá? Tá aqui em products, que não estão em destaque, que vão lá para minha galeria. O que eu poderia fazer? Tá? Eu poderia copiar esse código HTML aqui, ó, tá? Então copio ele todo, venho aqui para a parte de baixo, né? Então eu vou comentar o que eu tenho aqui por enquanto, só para ficar aqui o exemplo, tá? Isso aqui eu posso apagar. Por enquanto eu vou apagar porque... Vou apagar não, vou comentar também. Só para... Porque eu quero mostrar para vocês de outro jeito isso daqui. Opa. Tá aí, ó. Opa. Ah, tá, não deu certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar e eu já volto isso daqui pra cá. Apago. Então aqui em cima estão os produtos que estão em destaque, né? E aqui embaixo a gente vai ter a galeria normal de produtos. Então uma coisa normal a ser feita é o seguinte, eu venho aqui, copio esse código todo que eu tenho aqui, ó. Pegar esse aqui do loop, né? Copio ele e colo aqui embaixo onde eu tenho a minha galeria, tá? Só pegar e colar ele aqui.
Ao invés de eu fazer agora o loop pela coleção de produtos em destaque, eu faço pela coleção de produtos normais, tá? Então venho aqui, pego aqui, ó, Products, ok? Aí na hora que eu acessar agora, aqui eu tenho os produtos em destaque e aqui embaixo eu tenho os Products, ok? Só que notem que isso daqui é uma coisa que se repete, tá? Tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Então eu tenho o código repetido, tá? E uma das coisas que o Web2Py prega é o dry, né? Não se repita, don't repeat yourself. Então, para você não se repetir, o que a gente pode fazer é um negócio bacana, que é o seguinte: como eu tenho um pedaço de HTML que se repete e que provavelmente eu vou usar em vários locais, eu posso pegar esse pedaço de HTML aqui, colocar num arquivo HTML separado. Eu criei um chamado Functions, tá? Então olha aí, tá aí o mesmo pedaço de HTML. O que esse pedaço de HTML faz? Ele é uma função HTML, tá? Então reparem que o Web2Py você pode criar funções HTML. Então você vem aqui e faz assim, ó, def get thumbnails recebe uma lista de produtos, independente de que produto é esse. Aí eu aqui dentro faço qualquer coisa com essa lista que eu recebi. Poderia receber qualquer parâmetro, tá? Poderia receber uma série de parâmetros aqui. Por exemplo, poderia receber se eu quero colocar uma cor de fundo, aí eu teria aqui um background color, em algum lugar aqui eu colocaria um style background com aquela cor que eu recebi, tá? Então você consegue customizar bem legal essa parte aqui. Então eu crio uma função HTML, aqui dentro eu faço qualquer coisa que eu quiser com HTML, e aí aqui embaixo eu dou um return, tá? Notem que ao invés de eu dar um pass, que nem a gente viu aqui no for, né? Eu falei para vocês que para finalizar um bloco de for no template tem que ser pass. Quando a gente cria funções, tem que ser assim, igual a gente faz lá no Python mesmo, só que aqui no template tem esse padrão. Nome da função, parâmetro que ela recebe, fecho aqui os dois colchetes. Coloco HTML aqui dentro, mais funções de template, o que eu quiser. No final eu escrevo somente return, tá? Mais nada. O que vai acontecer? Tem um arquivo de funções agora que está separado. Aí na view que eu quiser usar esse arquivo de funções, em algum lugar dela, preferencialmente no head, tá? Então veja que aqui eu tenho o bloco head que vai ser carregado para o meu layout, para o meu template. Então eu venho aqui e coloco assim, ó, include functions.html, tá? Então seria esse arquivo aqui. Notem que a pasta padrão, a raiz de template é sempre views, tá? Então eu só preciso colocar functions.html, que ele vai pegar na raiz de views um arquivo chamado functions. Se dentro de views eu tivesse uma pasta chamada functions, aí eu poderia colocar aqui myfunctions barra o arquivo. E eu posso ter quantos arquivos de função HTML eu quiser, basta eu sair repetindo, include para cada um, ok? Então aquela função que a gente definiu no functions HTML, essa função aqui, ela vai passar a existir no contexto do renderizador de template, tá? Então aqui embaixo agora, ó, ao invés de eu ficar escrevendo esse monte de HTML sempre, eu escrevo ele só aqui e só customizo ele aqui quando eu precisar. E quando eu tiver algum template eu faço assim, ó. Bom, opa, peraí que eu errei. Aqui, ao invés de eu ficar repetindo esse loop, eu quero simplesmente um get thumbnails passando o objeto featured, tá? Então o nome da função e a coleção que eu vou passar para lá. Aí acabou. Ele vai reaproveitar aquele HTML aqui dentro, tá? A mesma coisa aqui embaixo no Gallery. Ao invés de eu copiar tudo isso daqui e sair inteirando produtos, eu só coloco isso que está aqui embaixo, que eu já havia deixado comentado, ó. Get thumbnails, pegue para mim os products, tá? Beleza, acabou. Então tá aqui meus dois blocos. O bloco main, que é o bloco principal do meu layout, e o bloco featured, que é o bloco onde eu tenho as coisas que estão em destaque. Então notem como a minha view ficou bem limpinha, né? Ficou fácil de dar manutenção. Eu tenho o meu arquivo principal de layout, a view do index, e aqui em cada bloco eu chamo uma função HTML. Notem também que na função HTML não vai o igual, tá? Essa função HTML a gente chama assim igual. Então
Então, quando chegar aqui no Get Thumbnails, ele vai pegar essa coleção aqui de produtos que estão em destaque e vai mandar para essa função aqui. Essa função executa esse HTML e aí imprime o HTML para a gente aqui. Tá? Então ficou bem bacana. Agora a gente pode executar aqui, ó, que vai estar funcionando. Então qualquer outro local agora do programa, tá? Qualquer view que a gente tiver, por exemplo, na página de exibição do produto, a gente vai querer dar sugestão para o usuário, né? Já que você está vendo um celular, você também pode se interessar por esses outros produtos. Ao invés de a gente ficar copiando o HTML que cria esses thumbnails lá, a gente pode vir aqui e executar essa função aqui lá também. Tá? Então a gente vai lá e fala Get Thumbnails, produtos relacionados. E aí a gente pode até receber um parâmetro aqui, tá? Um parâmetro, sei lá, chamado size, né? Size, que aí a gente pode deixar o padrão dele aqui, o size dele ser, vou colocar aqui uma tupla, ó. Essa tupla vai ser 200 por 200, tá? Então isso aqui seria, por exemplo, o tamanho que eu quero que a minha miniatura apareça, tá? E o tamanho do meu box também. Então eu venho aqui e coloco assim, ó, box igual a span 3, tá? Que isso daqui é um padrão do Twitter Bootstrap. Aí eu venho aqui, ao invés de eu escrever span 3, eu faço isso assim, igual a box. Beleza, ele vai pegar dinamicamente ali de cima. Aqui na minha imagem, eu posso dar o tamanho dela, ó. Width igual a size. Aí eu vou querer pegar o 0, tá? Então largura, e aí eu pego a altura. Aqui eu sempre me perco também se vem H antes do T ou T antes do H, mas acho que é assim. Então tá aí. Então eu customizo recebendo parâmetros, tá? Então o padrão fica sendo esse daí, ó. Então executo aqui. O padrão, ó, até mudou aqui um pouco o tamanho porque era maior, né? Era 260 por 180, mas tudo bem. Span 3 e o tamanho da imagem aqui está 200 por 200. Se eu quiser mudar, eu quero 260 por 180, então eu não mexo mais na função. Eu venho aqui e aí no Get Thumbnails eu mudo. Bom, eu quero que o meu size seja igual a 260,180. Vamos ver se é isso aqui. Ou se é o contrário. 260 por 180. 200 por 200. Não mudou muita coisa não. 260 por 180. Espera aí. O width ficou size 0. 260 seria a largura e a altura seria o 180. Então tem que funcionar. 260,180. Se eu mudar aqui o box, por exemplo, para span 4, vamos ver. Span 4. Salvo aqui, salvo aqui. Tá, que eu estou olhando embaixo, né? O certo é olhar aqui em cima. Tá aí. Tá, então o tamanho da imagem, ó, notem que o box aqui ficou maior, né? Aí eu posso vir aqui, por exemplo, e passar um box span 2, que é o tamanho de espaço lá, que a grid do Twitter Bootstrap, ó, já ficou um pouquinho menor. Basta dar uma estudada na documentação do Bootstrap que você pega essa manha aqui dos tamanhos, né? Então o legal pra gente aqui é span 3, 260 por 180. Aí vai ficar assim. Depois, se eu quiser ir diminuindo, é só eu ir passando lá os meus parâmetros para essa função e pronto, eu não vou ter mais que me repetir, né? Então deixa eu copiar esse código aqui para o de baixo também. Tá aí minha função HTML pronta. E tá aí uma grande vantagem do Web2Py permitir que a gente use Python no template, tá? Então a gente não vai ter que ficar copiando e repetindo HTML em todo lugar. Isso aqui funciona bem parecido com o que o PHP faz, tá? Se você pegar o WordPress, por exemplo, o WordPress tem muito disso. Pedacinhos de HTML que ficam sendo reaproveitados, tá? Só que aqui a gente reaproveita como função Python. Deixa eu ver o que tem mais aqui de layout. Já falei do bloco, da jQuery, das template functions. Tá, agora tem mais uma coisa.
O include, né, que você pode incluir qualquer arquivo HTML separado. Eu vou até dar um exemplo, tá? Eu poderia vir aqui, ó, e dar um include em qualquer arquivo mesmo, tá? Então o include pode ser, por exemplo, assim, ó, static barra, vamos pegar aqui, static barra fail404, ó, fail404.html. Então o que vai acontecer? Quando eu executar agora, ali onde eu coloquei o include, olha aí o que aparece, aquele meu HTML de erro, né? Então eu posso ter um HTML, por exemplo, estático para ser o meu footer aqui embaixo. Tranquilo, eu posso vir aqui na minha pasta estática, crio um novo arquivo, né? E aqui dentro eu escrevo assim, ó, copyright 2012 e-commerce do Bruno. Tá aí, um arquivo estático. Vou salvar ele aqui em static como sendo footer.html. Tá? Qual a vantagem de eu ter isso aqui como arquivo estático? Que ele não vai ser processado pelo Python. Tá? Então eu vou colocar ele dentro de um strong aqui. Strong. A não ser que eu queira processar ele pelo Python, né? Mas geralmente quando tem a gente pode ter algumas mensagens estáticas e outras coisas a gente processa. Isso é bem tranquilo de fazer. Tá? Então esse aqui é o meu rodapé. Eu posso vir aqui no meu arquivo de layout, ó, e aonde eu tenho o rodapé aqui, ó, ao invés de eu colocar essa mensagem lá, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó, include. Como a pasta views é a pasta padrão, eu dou um ponto para ele voltar para a pasta anterior, barra static barra footer.html. Aí eu vou estar reaproveitando aquele arquivo HTML sempre, olha lá. Apareceu aqui o que eu escrevi naquele arquivo. Tá? E vai aparecer em todas as outras views, a menos que eu sobrescreva o bloco footer. Tá? Então já vou mostrar essa parte para vocês. Deixa eu tirar isso daqui que ficou meio feio. Vamos ver como é que está agora, ó. Então até aqui está mais ou menos do jeito que a gente quer, né? Ó. Então um local para produtos em destaque, um local para produtos da galeria. Depois vai ter que ter os botões para a gente ordenar, né? Pelo menor preço, maior preço, essas coisas que geralmente tem em loja virtual. E aqui embaixo eu tenho um rodapé. Se eu pegar na minha view, ó, tá? Então meu rodapé está definido no meu arquivo de layout. Se eu vier aqui na view, né, do index, daquela função específica, e criar um bloco, footer, coloco aqui o end. Se eu deixar esse bloco vazio e dar um refresh aqui, notem que no final aqui, ó, eu não tenho mais aquela mensagem, tá? Porque eu sobrescrevi o bloco e o bloco agora está vazio. Aí eu poderia vir aqui e, sei lá, colocar um menu, tá? Então eu vou fazer um menu aqui utilizando vou colocar uma UL aqui, ó. UL. Vou colocar algumas LIs aqui dentro. Aí aqui eu vou escrever, por exemplo, uma palavra qualquer. Um menu, tá? Menu. E vou repetir isso, tá? Para cada menu aí crio uma lista de menus aqui, tá? Então, home, index, carrinho, e aí vai indo. O que vai acontecer agora? Quando eu executar, lá embaixo eu tenho um menuzinho, tá vendo? Home, index, cart. Poderia colocar links ali, tá? Então eu já vou explicar o que é isso aqui que eu estou fazendo, tá? Não se desesperem. Para eu colocar links, eu venho aqui e coloco um A, que é o helper para criar um link, coloco aqui href. E aqui dentro do href eu chamo o meu helper que cria o URL e digo para ele que eu quero que ele seja direcionado para menu 1. E aqui eu quero que ele coloque para mim menu 0. Aí aqui dentro dessa minha variável de menus, ó, para cada menu em meus menus. Tá? Então notem que eu estou chamando uma variável chamada meus menus. Estou pedindo para ele pegar. Posso até fazer melhor, ó. Posso fazer assim, eu quero que ele pegue a URL, o título, né? Vou chamar disso de título,
e aqui eu quero que ele pegue o menu URL, tá? Então isso vai ficar só de exemplo. E aí meus menus, aonde que eu defino essa variável meus menus? Posso definir ela em qualquer model. Lembra que eu falei que o model fica disponível para todo o ambiente? Então eu venho aqui em models, ó, e aí eu pego um model aqui que pode ser, por exemplo, esse aqui dos Data Model Objects, tá? Então aqui é onde eu vou colocar objetos. Aí eu venho aqui e coloco assim, ó, meus menus é igual a uma lista, tá? Dentro dessa lista eu vou ter vários dicionários, aonde em cada dicionário eu tenho o título e tenho o URL, tá? E aí eu defino as URLs. Por exemplo, o home, ele vai para home index. E aí é só eu ir copiando isso daqui e criando uma lista de menus. Pode ser até criada dinamicamente essa lista, tá? Eu posso fazer isso daqui utilizando uma classe e tal, desde que o meu resultado seja uma lista de dicionários, ok? Isso poderia vir de um arquivo externo também, do arquivo JSON, se você quiser configurar os seus menus fora do aplicativo, não tem problema. Mas aqui é só um exemplo. Então digamos que eu tenho home, tenho aqui products, tenho aqui o carrinho de compras e tenho aqui admin. Tá bom de menu, né? Não, tem mais um que é legal a gente colocar ali embaixo. Contact. Então aqui home index, aqui vai para products list, aqui vai para cart show, e aí você vai colocando os endereços que você quer, tá? Aqui já é um pouquinho diferente. Aqui eu vou colocar o nome do aplicativo também, tá? Então, para eu colocar o nome do aplicativo no helper de URL, é só eu jogar aqui a variável A, tá? A igual a admin, application admin. E aqui vai para contact. Depois a gente vai fazer uma função chamada contact. Então tá aqui, meus menus. Estando definido em qualquer model, lá na nossa view, a gente tem acesso a meus menus, tá? E aqui eu utilizei list comprehension para iterar eles. Então agora quando eu executar, se não der erro, opa, deu erro. Vamos descobrir que erro foi primeiro, aí eu resolvo lá. Errors. Notem que a nossa rota aqui já está funcionando, ó. Não mostrou mais para o usuário o erro. Agora eu posso ver que erro que deu aqui, ó. Vamos ver aqui. Tá. Sem informação suficiente para montar a URL. Application Controller, linha 233, tá? E-commerce Home. Volta aqui. Alguma coisa aqui nos menus que eu errei. Vamos voltar lá. URL Home Index, URL Products List, Cart Show. Acho que é essa daqui que está dando erro. Deixa eu ver se é. Eu vou comentar só para a gente ter certeza se é ela. Aí eu volto aí depois. Não. Tá. Desculpem. Aqui, olha só. Eu estou passando o URL de novo. Na verdade, eu não preciso. Ó. Eu já tenho a minha URL pronta lá. Então, eu só preciso pegar a URL mesmo, porque ela já está pronta. Então, volta lá e vamos comentar isso aqui. Agora vai dar certo. Tá aí, ó. O que eu tenho agora lá embaixo? Ó? Menus, tá? Então, o menu que vai para home, ó. Voltou para cá. Menu que vai para produtos, para cart, que vai para aplicação admin e que vai para uma página de contato, tá? Então, a gente pode fazer isso facilmente utilizando o list comprehension e tendo aqui uma variável dos menus que você poderia carregar ela dinamicamente, de acordo com as permissões do usuário, o contexto. Você pode escrever Python puro aqui dentro para carregar esse dicionário e dando um append nele ou não. Depois a gente pode até fazer isso daqui a pouco, na hora que a gente falar de autenticação, tá? Agora é o seguinte, o que eu fiz aqui no index? Eu substituí tudo que vai lá no footer. Tá vendo? Então agora aqui eu só tenho o menu que está usando o list comprehension, que eu já vou explicar para vocês, tá? Então, se eu quiser, além de ter essa lista de menus, reaproveitar o que eu tenho aqui, esse include,
Tá? Então eu tenho uma variável especial que se chama super. Tá? Então, se eu chamar o super aqui, significa que eu quero pegar como se fosse a minha classe superior. Tá? Então o super faz com que, além de eu poder customizar o meu footer, eu ainda reaproveite o que ele tem originalmente. Então ele não estava mostrando a mensagem original. Como eu coloquei o super, era para ele mostrar. Deixa eu colocar um igual aqui, que eu não lembro se é um igual super ou se é só chamar o super. Acho que a gente encontrou um problema aqui, hein? Deixa eu só ver porque que ele não está funcionando. Não tá. Pera aí. Deixa eu testar no main aqui. Que pode ser que eu esteja escrevendo errado aqui super, né? Main. Vou colocar qualquer coisa aqui, ó. Tá? Então teria que aparecer isso aqui lá, porque é o que está no super. Apareceu. Tá aí. Então o super está funcionando. Não está funcionando ali. Por quê? Block footer, quero aproveitar o super desse bloco aqui. Eu acho que é por conta do include, tá? Então ele não está reconhecendo o include. Deixa eu ver. Layout, aqui eu tenho um include. Deixa eu fazer um teste aqui. Colocar qualquer coisa só em texto para ver se ele aparece. Apareceu, ó. É o include que ele não está reconhecendo, mas se eu colocar direto aqui se eu coloco direto ele vai. Então essa mensagem aqui só não pode ser estática desse jeito que a gente colocou, mas tudo bem. Aqui fica como exemplo também para as nossas outras views. Mas eu poderia repetir esse código lá se eu quisesse, tá? Também estaria reaproveitando. Talvez nem faça sentido por causa disso. Ao invés de eu ter o super aqui, eu repito o código que faz a herança do HTML puro e pronto. Tenho aí o copyright lá embaixo que está dentro do arquivo estático, tá? Então, para criar esse menu aqui, eu utilizei List Comprehension, tá? Por isso que ficou numa linha só, tá vendo? O LLI, menu, e aí foi indo, fiz tudo em uma única linha, tá? Isso daqui é uma feature do Python que a gente ainda não falou, que se chama List Comprehension. Para mostrar List Comprehension, eu vou mostrar aqui no terminal, que fica mais fácil, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar o Web2Py em modo de shell, "-s, aplicação e-commerce, "-m e "-n". E aí eu vou entrar no shell do Web2Py, vai dar para explicar direitinho. Então, geralmente, vamos imaginar como é que a gente faria isso do modo normal, tá? O pensamento Python puro, com o que a gente aprendeu agora. Então, digamos que a gente tem uma lista aqui, ó. Vou criar uma lista, vai ser igual ao que a gente fez ali, ó. Meus menus, tá? Meus menus, essa lista vai ser o seguinte. Eu não vou colocar muita coisa não vai ser um dicionário, tá? Então aqui home, index, contact, product. Beleza? Então é uma lista normal, ok? Como é que a gente faz para iterar essa lista e imprimir item a item na tela? Tá, vamos imaginar isso. Então eu teria que fazer assim, ó. For menu in meus menus, eu quero imprimir, dar um print em um HTML qualquer aqui, vou colocar um LI, porcentagem S barra LI, aquela coisa que a gente aprendeu lá na aula de Python, porcentagem menu, tá aí, ele faria isso. Esse aqui seria o jeito comum, se você quiser fazer desse jeito vai funcionar também. Mas o Python tem um negócio legal que é a List Comprehension, que vem de programação funcional, de Lisp, né? O que a List Comprehension faz? Ela navega através de uma lista, gerando uma nova lista. Tá? Parece um pouco complicado, mas é o seguinte. É uma maneira de você iterar uma lista e obter uma nova lista como retorno. Ok? Então seria igualzinho isso que a gente fez aí em cima. Para cada menu em meus menus, print tal coisa. Só que
ao invés de eu fazer um print, eu estaria criando uma nova lista, tá? Então seria mais ou menos assim, ó, nova lista é igual a alguma coisa vazia. Aí eu venho aqui, para cada menu em meus menus, nova lista.append isso daqui, tá? Então quando a gente chegar no final aqui, ó, a minha nova lista tem os objetos que eu criei naquela iteração, certo? Então a gente teve que digitar muito código para isso. Como é que eu posso fazer a mesma coisa em uma única linha? Eu utilizo a list comprehension, que é o seguinte: eu crio uma lista nova, então a gente sabe que utilizando aqui as chaves ele cria uma lista nova, certo? Aí aqui dentro eu faço o seguinte: eu quero fazer alguma coisa. Eu quero que cada objeto, cada item da minha lista seja algo. O que eu quero que ele seja? Eu quero que ele seja um li, porcentagem S, barra li, beleza? Sendo substituído pelo menu, para cada menu em meus menus. Tá aí, a lista está pronta. Então a mesma coisa que a gente fez ali em cima com uma lista nova, e a gente saiu iterando essa lista uma por uma para fazer um append, aqui embaixo eu fiz numa linha só, tá vendo? Então é o seguinte, a sintaxe. Primeiro vem o que eu quero que o meu novo objeto seja, certo? Para cada novo objeto em uma lista. Tá? Então tá aí, ele fez a iteração. Isso pode ser feito com qualquer tipo de lista. Por exemplo, ó, números. Tá? Então vou fazer uma lista de números. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 34. Então tá aí uma lista de números. Quero criar uma outra lista. Tá? Só que nessa outra lista eu quero colocar somente os números pares. Como é que eu faço? Eu faço assim: número par, para cada número par em números, if número par módulo 2 igual a 0. Tá aí, peguei só os números pares. Tá? Então notem que eu estou iterando um número, que eu dei o nome que eu quis para ele, chamei de número par, dentro de uma lista de números, somente se essa condição for válida. Tá? Então a list comprehension faz isso. Se eu quisesse simplesmente repetir aquela lista de cima, eu poderia fazer assim, ó, item for item em números. Beleza, repetir todos os itens. Item vezes 10 para cada item em números. Cada item da lista vai ser o item vezes 10, ok? Sei lá, quero transformar o item em float. Então eu quero vários floats para cada item na lista de números. Então ele traz cada um como sendo float. Tá? Então é a mesma coisa que eu fizesse uma iteração com for, só que utilizando uma única lista. E aí isso aqui tem várias utilidades dentro do Python. Tá? Além da list comprehension, a gente tem também o dictionary comprehension, mas esse é um pouquinho mais complicado e ele, na verdade, é mais voltado para o Python 3. Né? A list comprehension é mais utilizada hoje em dia. Você pode fazer uma série de coisas com ela, como por exemplo busca, né? Você pode ter uma busca. Eu posso ter assim, ó. Vou pegar um exemplo e colocar aqui, ó. Frutas, certo? Então eu vou criar uma lista aqui que vai ter nome de frutas. Vou colocar assim ascenso, só para a gente não ter que ficar configurando aqui o encoding, ó. Maçã, melão, melancia e caju. Ok? Então tá aí uma lista de frutas. Digamos que eu queira filtrar essa lista de frutas aí em cima. Tem alguns jeitos que eu posso fazer isso em Python. Tá? Um jeito é utilizando uma iteração. Né? Então eu vou lá e faço assim. Resultado é igual a uma lista vazia. Para cada fruta em frutas, if fruta.starts with m. Quero pegar só as frutas que começam com m. Resultado.append fruta. Então esse aqui é o pensamento padrão, né? Ó, peguei somente as frutas que começam com M.
Fiz toda a iteração, não está errado. Inclusive é até melhor porque fica mais explícito, melhor de entender o código e tudo mais. Tá? Eu sou a favor sempre de fazer um código mais explícito assim quando vale a pena. Mas você pode fazer esse mesmo código de outra maneira. Tá? Qual que é a outra maneira? Então eu tenho aqui a lista de frutas. Eu posso fazer assim, ó. Eu quero pegar uma fruta, tá? Para cada fruta em frutas. Simplesmente estaria repetindo a lista toda. Mas aí aqui no final eu posso colocar uma condição, tá? If fruta.starts with C. Opa. Tá aí. Pegou somente a fruta que começa com a letra C. Se eu quero só as que começam com a letra M, eu troco ali por M, tá? E assim vai indo, eu consigo filtrar uma lista numa boa utilizando a list comprehension. Então, list comprehension é uma operação feita dentro de uma lista que retorna outra lista. Tá? O resultado dessa operação é outra lista. E essa outra lista pode ter uma condição, que é o que a gente colocou ali no if. Tá? Tem mais um jeito de fazer essa mesma coisa aqui. Ó. Se eu quiser filtrar as frutas, eu posso utilizar uma função do Python chamada filter. Tá? Então, na verdade, Python tem várias formas de fazer a mesma coisa. Poderia fazer assim, ó. Se a gente olhar a documentação do filter, ó, você vai ver que o filter ele recebe uma função e uma sequência. Tá? Então, para cada item da sequência, ele vai jogar esse valor para aquela função. Se a função retornar true, significa que a nova lista vai ter aquele item. Tá? Então, é a mesma coisa que a gente fez na list comprehension. Mas seria o seguinte, ó, frutas. Quero filtrar frutas. E aqui eu tenho que jogar uma função. Como é que eu faço para jogar uma função quando eu não tenho uma função? Eu escrevo ela aqui na hora, com lambda. Tá? Então, lambda recebe o item e só retorna true se esse item starts with M. Tá? Se ele não starts with M, vai retornar false. E aí aqui eu jogo a lista que eu quero filtrar, a lista de frutas. Olha aí. Deu o mesmo resultado. Tá? Então, dependendo do caso, você pode usar list comprehension, dependendo do caso, você pode utilizar o filter. Tá? Não é o único jeito também, tá? É como eu falei, além disso, você também tem o map. Tá? O map também serve para isso, se você quiser. É mais ou menos a mesma coisa. Ó. O map recebe uma função e uma sequência e retorna uma lista. Então, daria para fazer essa mesma coisa aqui, ó, trocando o filter por map. Só que o filter retorna uma lista somente com os itens que retornaram true. O map retorna uma lista somente com o resultado. False, true, true, false. Tá vendo? Então são duas maneiras de fazer. O filter realmente cria uma lista com objetos novos e o map traz para a gente o retorno da função. Né? Então o retorno da função foi false ou true. Então filter e map e a list comprehension, né? Vamos voltar aqui que ela é a mais importante porque inclusive é a mais usada. Tá? São três funções aí, né? 3 features do Python que vem de programação funcional. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também como é que faz o reduce. Tá? Então aqui eu mostrei o map, tem também o reduce que a gente vai usar na busca. Então com essa list comprehension a gente conseguiu executar isso daqui numa linha só, tá vendo? Por quê? Ah tá, falta explicar essa parte do helper. Vamos voltar lá. Só mais uma coisa. Tendo essa lista de menus aí, eu vou até copiar daqui para não ficar digitando. Pegar aqui essa lista de menus, ó. Copy. E aqui eu posso fazer um paste. Opa. Ah tá, deu erro aqui, não tem problema. Deixa eu ver se ele copiou. Copiou, tá aí. Então tá aí, ó. Meus menus é uma lista e essa lista tem vários dicionários dentro, certo? Se eu quiser iterar ela, o que eu faço? Então, o Web2Py tem HTML helpers, tá? O que é isso? Eu posso criar, por exemplo, uma UL, tá? O que é uma UL? É uma lista HTML, certo? Se eu dar um print nisso daqui, eu vou dar print para a gente conseguir iterar legal. O UL é isso, simplesmente isso, barra UL, que vai ser uma lista HTML. Se eu quiser colocar LIs aqui dentro, eu vou colocando os LIs como se fossem uma lista. Para cada LI, ele escreve um LI lá.
Aí a gente usa aquela feature que eu já falei para vocês numa aula, que é o desempacotamento. Eu desempacoto outra lista. Tá? Então eu poderia ter uma lista aqui, ó, cheia de LIs. Tá? Então tem um LI aqui com o número 1, tem um LI aqui com o número 2. Opa! Desempacoto, certo? Com aquele asterisco ali. Ao invés de eu sair criando vários LIs aqui dentro, eu posso fazer uma list comprehension deles. Tá? Como? Faço assim, eu quero que aqui dentro tenha um LI novo, e esse LI novo tenha o menu com a chave título do menu, né? Tá aí. Notem que tem que ficar de olho aqui no que a gente está digitando para você não finalizar errado, tá? Eu já tinha aqui esse cara. Então tá aqui LI, a chave título do menu dentro do LI, para cada menu em meus menus. Faltou fechar esse cara aqui. Então olha aí, eu tenho agora aí uma lista, na verdade uma string, né, que foi retornada com o L e um monte de LI lá dentro. Tá? Quem criou isso daí foi os helpers, tanto de UL quanto o helper de LI, que são objetos do Web2Py. A mesma coisa a gente pode usar para criar tabelas, tá? Eu poderia ter isso daqui diferente, ó. Eu poderia estar criando uma tabela, que é o helper table, e dentro eu poderia estar criando um tr, né? Olha aí. Então agora eu tenho table e tr com cada um desses objetos lá dentro. Então, o Web2Py tem helpers para todas as tags HTML. Tá? Quando você tiver uma tag nova que não tem helper, aí você pode usar o genérico, que é o tag. Tá? Então, sei lá, tag.minha tag. Tá? Então, se eu der um print nisso daqui, ó, print tag.minha tag. Olha aí, ele vira a sua tag. Tá? E aí, aqui dentro desse minha tag, eu posso colocar, por exemplo, um LI. Né? Dentro desse LI eu posso colocar um A. Dentro desse A eu posso colocar um div. É tudo em maiúsculo, desculpem. Tem que ser maiúsculo aqui, ó. Aí o div está lá dentro. Então você vai criando isso programaticamente. Além disso, tem uma vantagem muito legal. Tá? Para CSS não tem. Tá? Para CSS, porque o CSS ele é estático. Okay? Mas você pode fazer o seu CSS como propriedade dos objetos. Tá? Então um exemplo seria o seguinte: eu tenho uma div. Tá? Então a div vai ser isso aqui, ó, div. Se eu der um print na minha div, ó, ela é simplesmente uma div, normal. Tá? Aí eu quero colocar alguma coisa dentro dela. Tá? Então vamos lá nos menus que a gente já havia criado aqui. Volta. Esse aqui, né? Então eu quero colocar isso aqui dentro da minha div. Eu venho aqui e faço assim, ó, div.append e jogo isso aqui lá dentro. Beleza, quando eu fizer um print na minha div, eu tenho minha div e todos aqueles caras lá dentro, certo? Aí eu posso vir aqui na div e fazer assim, ó, elements. Quando eu chamo div elements, ele me traz todos os elementos que estão dentro daquela div, ó. Eu tenho uma div, uma UL e um monte de LI. Certo? Ah, mas eu só quero o que é LI. Ele me traz uma lista somente com o que é LI. Aqui dentro eu coloco a mesma sintaxe que eu uso na jQuery. Tá? Então eu posso colocar qualquer coisa que a jQuery faz aqui dentro. Então eu posso colocar somente a UL. Eu quero dali de dentro pegar somente o que é div. Ele vai trazer a própria div. Tá? Se eu tiver uma classe na minha div, então vou pegar aqui, ó, div.elements, certo? E vou pegar aqui o elemento UL, tá? Ele me traz uma lista de ULs. Se eu pegar o 0, ele me traz a minha UL que está lá. Aí se eu vier nessa 0 aqui e colocar uma classe, eu tenho sempre que começar os atributos com underline, tá? Isso aqui já é atributo do HTML. Então vou colocar aqui, ó, class. Tá? Então a classe desse cara aqui vai ser thumbnails. Beleza? Quando eu der um print na div, olha lá, o L class thumbnails. Ah, quero colocar um style. Tá, então eu venho aqui e faço a mesma coisa. Peguei o objeto aqui pelo código, jogo lá um style e aqui dentro eu coloco background blue. Venho aqui, dou um print em div,
tá lá, Style Background Blue. Então você vai criando o seu HTML dinamicamente, né? E tudo isso pode vir de preferência de usuário, isso que é legal. Você pode ter essas preferências guardadas num banco de dados, o seu usuário escolheu qual que é o fundo da tela dele, qual que é a cor que ele quer na barra lateral, e aí na hora que você criar os seus objetos pelo helper, você vai fazendo isso daqui. Tá? Não é bruxaria não, isso aqui é simplesmente a implementação do DOM. Tá? DOM, que é o que a gente usa no JavaScript. O Web2Py tem um negócio chamado Server-Side DOM. Tá? É coisa do Web2Py. É o Web2Py Server-Side DOM. Você faz o DOM pelo Server-Side. Por exemplo, a gente tem um elemento com a classe Thumbnails. Né? Então agora eu posso vir aqui no Div Elements e procurar algo que tem a classe Thumbnails. Olha aí. Trouxe para mim um L que tem a classe Thumbnails. Se tivesse um ID, né, aí eu poderia chamar com ID utilizando essa sintaxe aqui. Tudo isso aqui no código servidor, tá? No código Web2Py. Não é feature do Python. O Web2Py tem uma implementação do DOM, do JavaScript, para rodar do lado do servidor. Tá? Para a gente poder criar HTML dinamicamente de maneira fácil. Tá? Então essa aqui é bem útil. Tem uma série de coisas que dá para fazer. Na hora de mostrar os formulários, eu mostro para vocês como é que funciona. Mas basicamente é assim que funcionam os helpers, ok? Vamos voltar lá. Deixa eu ver que horas são. Ah tá, tem mais 20 minutos aí para a gente finalizar essa parte de layout. Voltando agora no aplicativo aqui, que vocês já viram como que são os helpers e a list comprehension, já deu para entender como é que eu fiz isso aqui, né? Ó, eu imprimi o LLI e aí ele se transformou nesse menu que está aqui na nossa barra de baixo. Ok? Pegar minha lista aqui, deixa eu ver. Já falei dos template functions e da list comprehension de helpers. Agora, agora vamos passar para a autenticação. Tá? Então, deixa eu ver se eu... não, tem mais uma coisa. Outra coisa aqui vai ser o seguinte. Para cada função que a gente cria, ou seja, no nosso controller, vou utilizar esse home como padrão. Tá? Por enquanto a gente está usando o index. Tá aqui, ó. Não tem nada, mas é como se fosse /home /index. Ok? A gente chega aqui e tem essa view para ser executada, porque nós temos uma view chamada index, que está aqui, ó, index.html, ok? E essa view index tem todos esses blocos aqui definidos, etc. Se eu criar uma nova função aqui, vou criar uma função de teste, tá? Daqui a pouco eu apago ela. Def teste. Na verdade, não vou apagar não, vou criar uma função chamada contact, que a gente vai precisar mesmo, né? Essa função de contact, nela eu vou criar um formulário, tá? Então, vou fazer assim, ó, form é igual a form. Lembre que o Web2Py tem um helper para cada tag do HTML. Então ele tem um helper para tag form, tá? E também tem para input, tá? Então input, esse aqui vai ser do type text. Por enquanto vai ser isso daqui, e o name dele vai ser igual a name. Então aqui o usuário vai colocar o nome dele e o placeholder dele vai ser igual a your name, tá? Eu vou colocar isso aqui dentro do T, porque aí a gente tem esse cara traduzido depois, na hora que a gente entrar na parte de tradução, tá? Então tá aqui um exemplo de formulário. Geralmente eu gosto de fazer assim, ó. Quando eu vou usar helper, eu gosto sempre de dar esses espaços para eu conseguir entender a semântica do meu HTML, senão começa a ficar um pouco difícil. Tá? Então eu vou ter um input para isso daqui. Eu vou ter nesse meu formulário um input que vai ter a mensagem, vou chamar ele de message. Na verdade esse daqui não vai ser um input, tá? Então desculpe, errei. Esse aqui vai ser um text area. Então tá aí, text area. Aí eu vou ter um name para ele que vai ser message, ok? Aí dentro desse text area aqui eu posso ter uma mensagem padrão lá que é sua mensagem. Eu não tenho certeza se o text area recebe placeholder, então vou deixar assim por enquanto, tá? E aí por final eu vou ter um button, e esse button vai estar escrito enviar. Se der algum erro, porque eu errei alguma coisa, a gente volta aqui. Mas está aí. Vou retornar um dicionário, tá?
e esse dicionário vai ter somente esse form. Ok? Bom, se eu retornar só o form, vamos fazer aqui antes. Ó, retorno só o form. Tá? O return invalida qualquer coisa que está embaixo. Return form. Se eu vier aqui em home, contact, vamos ver se o form deu certo. Deu certo, tá? Então tá aí nosso formulário, ele tá feio ainda, porque não tem layout, não tem nada, né? Mas tá aqui. Coloque seu nome, a sua mensagem e clique no enviar. Então o formulário está sendo exibido na tela, sem layout algum, ele não está tentando renderizar nada, porque eu estou mandando direto o formulário, tá vendo? Para ficar mais bonito aqui, eu posso colocar uns BRs no meio, tá? BR é o espaço do HTML, ali em branco. Coloca um BR aqui, ó. Opa. Enviar, tá aí o formulário. Seu nome, sua mensagem e o botão de enviar, ok? Agora é o seguinte, se eu retorno um dicionário, o Web2Py vai tentar renderizar uma view, tá? Então o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui no meu home, né? Então eu vou lá em views, desço aqui em views, teria que dentro do home, igual tem o index.html, eu teria que criar uma view chamada contact.html, que é exatamente o nome da função aqui, e lá dentro eu vou herdar o menu, que nem eu fiz aqui, colocar os blocos, etc. Agora, se eu não quiser sempre fazer isso, eu tenho uma opção, que é usar as views genéricas, tá? Então eu copiei da aplicação Welcome, é só você ir lá no Welcome, no Web2Py que você baixar aí, você vai ter aqui Application, Welcome, Views, lá dentro você tem as views genéricas, tá vendo aqui, ó, Generic Views. Então, eu copiei daqui as views genéricas e colei no nosso aplicativo, tá? Então, existe uma view genérica para várias coisas. Então, tem view genérica para HTML, para ICS, para JSON, JSONP, o Load, que eu vou mostrar depois que a gente falar de Ajax, Map, que é para o Google Maps, o PDF, que é para criar a nossa página em formato PDF, RSS, XML, tá? Então, tudo que está escrito generic, que tiver dentro da pasta views, o Web2Py considera view genérica. O que acontece? Toda vez que eu chamo uma função, o padrão dela é ser HTML, tá? Então, se eu chamar agora esse contact, olha o que vai acontecer. Ele já trouxe para mim no formulário bonitinho, tá? Então está aqui o formulário, já com as cores aí implementadas pelo Twitter Bootstrap, o botão de enviar, e aqui em cima escrito o nome da função contact, tá? Como que isso daqui aconteceu se eu não criei essa view? Porque ele está usando a minha view genérica aqui, ó, generic.html, tá? Então eu tenho aqui o meu estendi o layout, tem aqui o bloco main e todo o código genérico aí que o Web2Py traz na view generic, tá? Então tá pronto. Isso quer dizer que eu posso criar qualquer função sem precisar ficar criando HTML para ela. Pelo menos durante o desenvolvimento, tá? Eu poderia vir aqui e criar uma função chamada blah. Nela eu faço um return dict message igual a blah, tá? Não preciso ir lá agora e criar um HTML para ela. Posso testar se ela funciona. Beleza, funcionou. Me retornou aqui a message blah. Aí eu vou testando. Aí depois que eu já tiver meu aplicativo funcionando, com o formulário validando, com tudo certinho, aí eu vou me preocupar em entrar aqui na pasta de views e criar uma view específica para aquela função, onde tem HTML específico para aquela função, tá? Então esse detalhe é importante. A view genérica você não pode usar em produção, tá? View genérica é só para facilitar o seu desenvolvimento. Agora eu só quero desenvolver o formulário, não quero me preocupar com HTML. No segundo momento do meu aplicativo, a hora que eu estiver quase pronto para colocar ele em produção, eu vou chamar um designer e falar, cara, vem cá, entra aqui, ó, e cria para mim os meus HTMLs aqui para todas essas funções, tá? Aí o designer vai ver quais são as variáveis que tem que retornar, o cara vai criar, ou você mesmo vai criar se você tiver dons de design. Mas você faz isso no momento separado, tá? No primeiro momento, você pensa somente em código, somente nos objetos, nos formulários e tudo mais. Aí no segundo momento você passa a pensar somente em layout. Então essa é uma outra vantagem para você poder desenvolver facilmente. Você nem se preocupa, você não precisa nem entrar aqui na sua pasta de HTML. Basta você ter views genéricas, tá?
Qual o problema da view genérica? O problema dela é o seguinte, que aqui junto dela, ela traz o toolbar, porque a toolbar também é uma mão na roda para desenvolver. Tá? Então, o que tem no toolbar? Você tem o request. Então, todas aquelas variáveis que estão no request, elas estão aqui, para você inspecionar sem precisar ficar dando print. Por exemplo, contato, eu quero mandar um argumento chamado Bruno, e eu quero mandar um value igual a banana. Beleza. Bom, será que deu certo isso? Eu venho aqui no request, tá? Então eu vou dar uma inspecionada no request. Ah tá, o meu client, meu cookies, o meu ID da sessão, meu ID do aplicativo, o environment, ó, o env, ó, passa da aplicação, você vai inspecionando todas as variáveis, tá? Em algum lugar aqui tá o request.vars, ó. Tá? Então tá aqui, ó, getVars, eu tenho aqui o que eu mandei lá, que era o value, certo? A minha extensão, a minha pasta, request.vars está aqui, ó, que é a mesma coisa daquele outro que a gente viu ali em cima. E a gente tem o request.args também, que está aqui em algum lugar. Eu devo ter passado ele, e request.args deve ser o primeiro, né? Tá aqui, ó, args, Bruno, que foi o que eu mandei aqui. Tá, então essa toolbar aqui, que está aqui embaixo, serve para você inspecionar tudo. Posso também inspecionar minha session, tá? Então eu venho aqui na session, não tenho nada na session. Posso ver o response, que é o que ele devolveu para o navegador. Vai estar tudo certinho. Os headers do meu HTTP vão estar aqui, ó. No meu header HTTP eu estou mandando isso. Então eu não preciso ficar usando outras ferramentas para testar. Ele já mostra aqui na view genérica, tá? No response toolbar. E também posso ver o status do DB. Tá, o banco de dados stats não vai ter nada porque a gente não acessou o banco de dados aqui, mas teria o último SQL que foi executado e o tempo de execução desse SQL. Tá? Para desativar a toolbar tem como, é só você vir na view genérica, ó, genérica HTML, tem aqui um response.toolbar, tá vendo aqui, ó? Response.toolbar. Ele já está testando se a gente está só local, tá vendo? Ó? If request.isLocal. Se você quiser colocar em produção, não vai aparecer lá porque não vai ser local. Mas para você desativar, é só você vir aqui e comentar. Ó. Comenta esse response.toolbar e pronto. Tá aí, desativou. Você não precisa mais nem se preocupar com view alguma. Vai sempre usar a view genérica e mostrar os seus formulários e objetos e HTML que você criou no servidor. Tá? Se você quiser a toolbar de novo, você vem aqui na view genérica HTML e tira esse cara dali, descomenta, né? E aí ele volta a ter aqui a view genérica, ok? Depois a gente implementa esse formulário de contato direitinho, só que tem mais um detalhe, tá? Para que a view genérica funcione, você precisa ir lá no seu model. Eu crio aqui num dos models, ó, a gente tem um model que é o App Settings, tá? Que foi o primeiro que a gente criou. Aqui no final eu coloquei umas coisas a mais, tá? Coloquei umas variáveis de response, ó, response title e description. Notem que esse title aqui, eu estou colocando aqui em cima, e-commerce, blá blá blá, que é o título que vai na minha barra de título lá em cima, tá? Eu defini isso no layout, ok? Então aqui no arquivo de layout, eu tenho lá no meu head, vou mostrar aqui para vocês onde está, olha lá, response.title. Tá? E aí esse título eu deixo no App Settings que fica mais fácil. Aqui embaixo eu tenho essa variável, Response Generic Patterns. Se eu tiro essa variável daqui, eu não consigo executar a view genérica. Ó. Ele dá erro. Tá? É uma questão de segurança. Por padrão, vem desativado as views genéricas. Tá? Você não consegue usar, porque a view genérica ela mostra tudo que tiver sendo retornado no controller e ela mostra o toolbar. Então é para te deixar seguro. Se você quiser habilitar, você tem que colocar num dos seus models isso daqui, ó, response.generic patterns, e esses padrões aqui utilizam um negócio chamado glob. Não sei se todo mundo conhece, mas glob é o seguinte: bom, eu quero que as views genéricas funcionem para tudo, asterisco, tá? Eu quero que funcione somente para home/index.html. Então vai funcionar somente para esse cara aqui. Ou eu quero que funcione para asterisco.html. Aí ele vai funcionar somente para HTML. Tá? Por que você pode definir? Porque a view genérica ela tem para vários formatos. Ó. Tem para HTML, JSON, XML. Qual que é a vantagem? Tá? A vantagem é a seguinte. Deixa eu ver se voltou. Voltou. Vou voltar aqui no nosso home. Tá?
Então no nosso home, nós sabemos que nós temos um arquivo HTML fazendo o template, ok? Que é o layout da tela, tudo bonitinho, cheio de HTML que a gente escreveu aqui, essas funções e tudo mais. Só que o nosso controller home, tá? Deixa eu apagar esse daqui, que esse daqui é sujeira. O nosso controller index, ele nos retorna dois objetos, tá? Esse objeto é products e featured. São objetos do Python, tá? Sendo objetos do Python, eles podem ser renderizados com qualquer view genérica. O padrão que está aqui é o /index, /home /index, tá? Opa, eu coloquei um nome errado aqui, peraí. Aqui. É /home /index.html, tá? A gente pode deixar omitido, mas o padrão dele é HTML. Agora, se eu quiser isso daqui como JSON, eu escrevo .json aqui, tá? Olha só o que ele me retorna. Ele me retorna um objeto JSON com o objeto que está lá no featured e os objetos que estão no products, tá? Então, beleza, já é um web service. Já posso passar essa URL aqui lá para o Buscapé e falar, ó, Buscapé, chama aí index.json e aí você consegue pegar meus produtos que estão em destaque. Só você pegar aqui a variável featured, pronto, você já está integrando aí com o web service, tá? Por que esse JSON aqui foi possível automaticamente? Voltando, porque eu tenho todas as views genéricas ativadas com um asterisco e lá no meu generic eu tenho um generic.json, tá? Que ele vai lá no Gluon e pega o serializador de JSON. E aí ele pega o response vars aqui, ó, e joga para o serializador de JSON. Então não é mágico, tá? Existe alguma coisa acontecendo aqui no fundo. Se você quiser mudar, você pode vir aqui e customizar essa resposta de JSON, que ela é bem simples. Mas o que ela faz é pegar o nosso objeto products e featured, que são duas listas, né? E transformar essas listas em objeto JSON. Mesma coisa se de repente o meu cliente precisa de um HTML, de um XML, ó. Então eu tenho um XML aí com todos os objetos que são featured e todos os objetos que são products, ó. Então tenho os objetos aqui dentro. O cara pode vir aqui pegar o item, a categoria, a origem, o preço total, ó. Então tá tudo dentro do XML, tá? Se eu quiser isso daqui em JSONP, é que o JSONP ele é uma função, ele não vai executar aqui, mas ele vai fazer o download, também funciona. Se eu quiser isso daqui, deixa eu ver uma outra view que vai funcionar aqui, talvez o PDF, deixa eu ver. Se eu quiser em PDF, não, deu erro. Deu erro porque para funcionar o PDF eu preciso instalar o módulo PyFPDF, tá? Sem o módulo PyFPDF ele não consegue. Mas se eu tivesse, ele já ia jogar essas listas aí num formato bem padrão lá, onde ele só ia criar duas tabelas dentro de um PDF. Do que a gente pode testar da view genérica é isso, tá? É o JSON, o XML e o HTML. Ok? Depois a gente vê outras. Mas a mais útil de todas é o JSON, tá? Que aí você já tem, se alguém, um web service chama como JSON, já tem como integrar. Se chama com nada, ele renderiza isso no HTML e pronto, tá aqui para o usuário usar, com .json, tá para um web service utilizar, tá? Então é isso daqui, views genéricas. Agora sim a gente passa para o próximo assunto, né? Que é a parte de autenticação. Deixa eu ver o que mais. Tá, vai dar até para a gente falar de formulários hoje. E aí, na próxima e última aula, a gente finaliza falando das outras coisas. Cache, session, essas coisas todas. Para ficar mais legal, olha só. Eu falei para vocês que o nosso aplicativo não vai ficar completo aqui, tá? Com o que eu estou mostrando aqui, depois vocês vão ter uma lista de tarefas de coisas a serem feitas durante o tempo que vocês vão ter aí para estudar e melhorar esse aplicativo. Mas a gente já precisa aqui ter um link para o produto em cada um desses thumbnails, tá? Então aqui vai ter que ter a miniatura do produto e um link para ir até o produto. Agora eu preciso ter um local para cadastrar o produto, tá? Eu não vou pedir para o administrador da minha loja virtual ficar entrando aqui na minha interface de administração, tá? Mais uma vez, isso daqui é para o developer, tá?
para o usuário lá, que é o administrador da loja, se ele entrar aqui, ele pode fazer uma besteira, clicar em uninstall, por exemplo, e desinstalar a loja. Então não é legal, isso aqui não é legal você expor isso daqui para ninguém, a não ser para o desenvolvedor. Tá? Então a gente tem que criar uma interface administrativa para quem é usuário administrador. Tá? Então, por exemplo, para o cara vir aqui no nosso controller de produto, tá? E adicionar um novo produto, eu acho que eu tenho aqui essa função, aqui, ó, new, eu preciso garantir que esse cara é administrador. Tá? Eu deixei alguns códigos comentados aqui que daqui a pouco eu vou explicar, mas vamos focar nesse new. Preciso criar um formulário aqui, tá? Que o cara vai vir e vai registrar um novo produto. Tá? Então, sei lá, eu teria que vir aqui e fazer um return de um dicionário, um form é igual a form, e aqui eu criaria um form, que seria um formulário de novo produto, que eu já vou falar para vocês como é que a gente vai criar esse form. Mas basicamente seria isso daqui. Beleza, com isso daqui, qualquer usuário que vier aqui agora, em /product, /new, form igual a form. Deixa eu ver qual erro que deu, só para a gente ter certeza que não é nada com a view genérica, né? Espera aí. List by ticket, linha 79, sintaxe inválida na linha 70. Ah, tá, faltou igual aqui, ó. Coisa simples. Voltando, tá lá. Então olha aí. Daqui a pouco a gente vai colocar um formulário para colocar um novo produto aí, tá? Só que veja bem, qualquer usuário que vier aqui, ele vai ter condições de cadastrar um novo produto. E a gente tem que garantir que somente quem é usuário administrador tem acesso a essa página, tá? Ninguém mais pode ter acesso. Então, para isso a gente usa a classe de autenticação, tá? Então, mais 10 minutinhos eu explico a primeira parte da classe de autenticação e depois a gente passa para ver ela a fundo depois do intervalo, tá? A classe de autenticação, só para a gente introduzir esse assunto, a gente configurou aqui, ó, no App Settings, tá? Então aqui a gente, desculpe, tá aqui no Applications. Então como é que funciona? Google Tools a gente importou Alt e a gente importou Mail, tá? Depois a gente vai importar Service quando a gente falar de Web Services. Aqui a gente criou um objeto de autenticação, tá? E passou uma chave que é o HMAC-Key, e tudo isso aqui a gente viu na aula passada. O que eu mudei aqui? Eu mudei o seguinte: o padrão da classe de autenticação é usar um controller chamado default, tá? Como a gente não tem o controller default, o nosso controller padrão aqui está sendo o home, eu criei a função de user aqui dentro, ó, tá? Então user é a função que vai expor para a gente todas essas features que o Web2Py já tem por padrão, que é o login de usuário, o logout, registro, perfil, relembrar a senha e mudar a password, tá? Então essas aqui são as coisas básicas de uma interface de autenticação. E também a parte de validação, que são esses decorators que estão aqui embaixo, tá? Então se o usuário tem login, se ele tem permissão ou se ele faz parte de algum grupo, tá? Então para a gente garantir que o usuário tem acesso a objetos. Como eu mudei qual é o controller que isso daqui tá, na hora de criar a minha instância da Alt eu tenho que passar o nome do novo controller e o nome da função, tá? Outra coisa é que depois que eu crio esse objeto, eu posso mudar os settings dele. Então eu deixei esse Alt Settings Login Next aqui só como exemplo, tá? O que é isso daqui? Ele diz para onde que o usuário vai depois que ele fizer login, tá? Então ele faz login, por padrão ele volta para Home Index. Posso mandar ele para qualquer lugar. Aí, na documentação lá no web2py.com/book, você vai ver uma série de settings. Você pode fazer os settings para logout next, ou seja, para onde que eu vou mandar ele quando ele fizer logout. E assim vai indo. Tem uma série de configurações que não dá, obviamente, para eu mostrar todas. Mas é simplesmente assim que você vai fazer. Vai colocar uma abaixo da outra aqui, tá? Então aqui a gente configurou a nossa autenticação. Aqui a parte de envio de e-mail, que eu também vou falar. E aqui embaixo tem o Alt Define Tables, que ele vai criar as tabelas padrão para a gente, tá? Então, feito isso daqui, do jeito que está,
e colocando o define tables, por padrão ele cria para a gente essas tabelas aqui, ó. CAS, Event, Group, Membership, Permission e User. Tá? O CAS a gente não vai usar aqui, que é um negócio novo que ainda está experimental. O Event é bem legal, que ele vai dizer quando que o usuário se registrou, quando que fez login, quando fez logout. Cada evento que tiver, quando ele mudou o perfil, fica gravado um histórico aqui. O Group vai mostrar grupos, tá? Por padrão, cada usuário tem um grupo com o ID dele, tá? Isso daqui é por conta do padrão do Unix. No Linux também, cada usuário tem um grupo, tá? Para a gente conseguir utilizar Role Based Access Control, tá? Que é o controle de acesso baseado em papéis, é necessário que cada usuário tenha um grupo e ele também pode fazer parte de outros grupos, tá? Porque aí na hora de ver permissões, a gente não vê pelo nome do usuário, a gente vê pelo grupo. Tem aqui o Membership, que é o usuário faz parte de um grupo, tá? De qual grupo que o usuário faz parte. Tem o Permission, que é um negócio um pouquinho mais avançado, que logo vai sair fora daqui, vai ficar, né? Porque não vai quebrar a compatibilidade, mas vai cair em desuso, porque isso daqui é utilizado só no CRUD, e o CRUD está sendo deixado de uso, porque a gente está usando a grid no lugar, que eu também vou mostrar para vocês. E aí tem a Alt User, que é onde ficam os usuários, tá? Eu já me registrei aqui para testar, então first name, last name, meu e-mail, o meu password que vem aqui com uma hash, né? E aí eu tenho uma série de outros campos. Primeira coisa que você pode querer fazer na sua autenticação é a seguinte. Bom, além do primeiro nome e do último nome do e-mail, eu quero uma foto do usuário, tá? Para ser o avatar dele, e eu quero também pegar o endereço desse usuário, tá? Então eu só vou dar isso aqui de exemplo. Como é que eu faço? Então, para fazer isso, você tem que fazer uma configuração antes do Define Tables, tá? Essa configuração é o Extra Fields, tá? Então tá aqui, ó, alt.set.extra fields. Aí você vai dizer em qual tabela você quer colocar campos adicionais, tá? Esses campos adicionais são iguaizinhos aos campos que a gente coloca lá no model, tá? Então se eu pegar o model aqui de produtos, ó, a gente criou a nossa tabela de produto com fields, etc. Então aqui vai ser a mesma coisa, só que a gente vai criar uma lista de fields, tá? Então essa lista de fields que a gente coloca aqui, vou até deixar assim para ficar mais fácil a leitura. Você vai lá e coloca o que eu quero ter adicional. Bom, então eu quero ter a picture do usuário. Então a picture é um campo do tipo upload. Daqui a pouco falo mais a respeito do upload. Eu quero ter um field aqui que é o zip code. Tá? Então zip code é o CEP do usuário. Quero ter um field aqui que vai ser o address. Quero ter um outro field que vai ser o number. Estou colocando alguns exemplos, tá? Não está muito bom assim, mas é só para vocês verem como é que funciona. Colocando esses extra fields aqui, quando chegar aqui no Define Tables, ele vai fazer a migration para a gente. Ele vai verificar que esses campos precisam ser criados, tá? Então, basta vir aqui, executar o aplicativo. Opa, deu um erro. Lembrando que quando der erro é só você vir aqui e procurar aqui em Errors. Deixa eu ver o que eu digitei errado, né? Listando por ticket. Ah tá, number é uma palavra reservada da SQL, tá? Então eu tenho que colocar aqui, vou chamar de house number, tá? Então tá aí, ó, house number. O legal disso aqui é para a gente não criar conflito com um banco de dados, né? A gente configurou isso lá no config, né? Tá aqui, ó, app settings. A gente disse que o DB faz um check reserved all. Então ele sabe que não é para deixar a gente fazer besteira, tá? Então volta lá no onde a gente estava, que é aqui mesmo, né? Não, espera aí. É aqui. Então a gente colocou esses campos adicionais. Agora eu executo novamente. Beleza, executou. O que ele fez? Ele pegou a minha tabela aqui, ó, e criou campos a mais, tá? Deixa eu dar um refresh nela.
Deixa eu ver se tem refresh aqui, né? Pera aí. Alt User, olha lá. Agora eu tenho o campo Picture, House Number, Zip Code e Address, tá? Então, esses campos eu adicionei a mais na minha camada de autenticação e agora eu posso utilizar isso daqui quando o usuário fizer login e se cadastrar, tá? Então foi bem simples, eu faço isso antes de rodar o Define Table da autenticação, tá? Mesma coisa se eu quiser ter um campo a mais lá na tabela de Group, é só eu colocar aqui Alt Group e assim vai indo para todas as outras tabelas, tá? Então é o seguinte, agora a gente vai fazer o intervalo, aí a gente volta a 1h10